Bom dia a todos, casa cheia. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade em nome do UOL ao SEMP, Luiz Lara, Dudu Godoy, Regina Augusto. É um prazer estar dividindo esse painel aqui com vocês quatro, Écio, Rafa, Renata e Mauro. E vamos dar início ao painel aqui. O consumo de mídia está se tornando cada vez mais fragmentado, com os consumidores utilizando diversos canais e dispositivos para informar e se entreter. Com essa fragmentação, como essa fragmentação impacta na indústria da publicidade? Vamos começar com você, Renata. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada por estar aqui. Pergunta difícil para eu começar. Já para eu começar o painel e para começar o evento. Vamos lá. Na verdade, assim, acho que a fragmentação ela é uma realidade, mas ela é também uma oportunidade, né? Hoje o que a gente vê, na verdade, é um mesmo usuário, porque assim, quando a gente olha sobre o viés das plataformas, de fato, o que você tem é uma comunicação e um consumo muito fragmentado. Mas por trás de todas aquelas telas, né, e a gente vem falando um pouquinho disso, TV conectada, do smartphone, enfim, e aí do smartphone podendo ver um conteúdo mais longo, o smartphone podendo ver vídeos curtos, o que a gente tem é um mesmo usuário que, no final das contas, aumentou o seu consumo de mídia, aumentou o seu consumo de conteúdo, porque, afinal de contas, hoje ele tem a oportunidade de fazer isso em qualquer momento. Né? Aquele momentinho, aqueles micromomentos em que você esperava o elevador, em que você está esperando um táxi, enfim, que você está fazendo alguma coisa, está esperando uma comida no restaurante e que, às vezes, você ficava consigo mesmo, agora você tem a oportunidade de consumir um conteúdo. Lá na Globo, a gente vem diversificando muito. Né? Assim, a gente acredita que estar em todas as plataformas é fundamental, que o conteúdo vai conectar, porque, afinal de contas, naquele momento, o usuário, não importa o que ele esteja usando, do ponto de vista de plataforma, né, do ponto de vista de device ou do ponto de vista de plataforma, o que ele está buscando é ou se entreter, ou se informar, ou, enfim, ele está buscando algum conteúdo que ele possa consumir. Eu acho que o que a gente não pode esquecer é que, por detrás desse consumo, tem um mesmo usuário. Então, o nosso desafio aqui é justamente conhecer esse usuário, saber o que ele está fazendo, conhecer os hábitos de consumo e, com isso, a gente montar esse quebra-cabeça. É claro que, assim, nessa jornada, muitas vezes, para a gente, né, seja plataforma, a Rafa pode falar, seja agência, seja cliente, fica um trabalho mais difícil, porque, afinal de contas, a gente tem que juntar várias pecinhas de um quebra-cabeça. Então, é como se, antigamente, a gente tivesse aquele quebra-cabeça de crianças pequenas com peças grandes que se encaixam mais facilmente. Agora, a gente tem um quebra-cabeça de 10 mil peças que você tem que, literalmente, ficar juntando ali para formar uma jornada do usuário. Mas eu acho também que a gente tem muito mais oportunidades, porque a gente consegue falar com o usuário ao longo da jornada toda e muito mais vezes ao longo do dia. Independente do canal de distribuição, né? Você acaba tendo que estar falando com o usuário dessa forma. E, Mauro, conta um pouco para a gente como isso acontece no meio OH. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Parabéns ao SEMP por oportunizar a única troca que se fica com duas coisas, que é a ideia. E é o que nós estamos fazendo aqui, trocando ideias. Então, parabéns ao SEMP. Eu acredito que essa multiplataforma hoje, né, ela só vem em benefício ao cliente. Então, hoje, aonde o cliente passa, ele vai poder colocar e exibir a marca dele. Então, isso é só um benefício. Falando da rua, né, que é o nosso negócio, né, a Media Out of Home,
cada vez mais tu vê oportunidades novas, né, para que a marca seja exibida. Vou lembrar do tempo do outdoor, né? O outdoor chegou a superar a TV porque a TV não era colorida. E no outdoor a gente poderia colocar a marca da Coca-Cola vermelha. A TV não conseguia, o jornal não conseguia. Então, tudo isso vem para chegar nos dias de hoje uma grande evolução, né? E essa evolução traz uma única coisa: benefício ao anunciante e benefício ao cliente. Ele está podendo ser informado em qualquer via, desde o momento que ele sai de casa, né, que ele ligou o rádio para ouvir a notícia, que ele ligou a TV para ver o anunciante ou aquele programa que ele tem predileção, e ele sai à rua e ele vai sendo impactado por cada vez mais elementos com maior qualidade, né? Então, a gente saiu do papel, a gente hoje tem aquilo que se chama do efeito shine na rua, né? E isso tem mudado, né, a visão do cliente. Então, acho que tudo isso é uma oportunidade, é um benefício que cada vez mais chegarão outros veículos, né, além do telefone. Certamente a gente pode esperar aqui. O mundo não vai parar aí, né? Então, virão outros. Então, isso, para mim, é benefício. E cabe a nós, né, veículos, nos aperfeiçoar cada vez mais, né? E é isso que nós estamos fazendo até então. Ô, Rafa, conta um pouco para a gente, ponto de vista de agência, como enfrentar o desafio de fazer escolhas, recomendações mais eficientes diante desse cenário, por favor. Bom dia, gente. Eu acho que tem uma pesquisa global que traz um dado sobre esse novo cenário pulverizado, que, para mim, ele é um fio condutor aqui dessa conversa nossa. Se a gente olha 20 anos atrás, existia uma estimativa que 70% a 80% do budget publicitário, de tudo que a gente veiculava, estava concentrado entre 20 e 30 players. Tá? 10 anos se passaram depois. Quando a gente olha para os últimos 10 anos, essa pesquisa traz a informação de que aumentou em 9 vezes o número de players que os consumidores interagem. O que significa? Você saiu de mais ou menos 20 pontos de contatos ou veículos que estão ali tentando o impacto para 180, na média. Isso fala um pouco do nosso dia a dia, foi um pouco do que a Renata falou. Você é impactado em qualquer momento, pensa na gente como usuário. E isso traz uma comunicação extremamente fragmentada. Qual é o desafio daí? O desafio é a gente capturar a atenção. Como é que a gente se destaca quando você, em vez de ser impactado 4 vezes, você passa a ser impactado 40 vezes ao dia, por comunicações diversas? Como que você destaca a sua marca? Como que você garante que o público vai reter mais informação com você? Aí eu acho que a gente tem uma grande discussão, e na UMAP a gente vem fazendo um exercício muito forte disso, que é puxar a criatividade. Tem um resgate muito forte do papel da criatividade. Lembrando que criatividade não é só uma forma ou uma ideia. Criatividade é a forma como você utiliza um meio, como que você modifica esse meio. Criatividade é uma estratégia diferenciada. Só que, nesses mesmos 10 anos que a gente construiu aí um ambiente pulverizado, a gente viveu também o momento dos dados. E, assim, gente, eu sou a freak dos dados, eu quero, mensuro, acompanho, mas isso trouxe um ponto muito nocivo para a nossa indústria, que é uma conversa de marketing muito direcionada só para otimização. Redução de custo, eu quero impactar custando menos, eu quero fazer por menos, eu preciso impactar mais pessoas, mas eu preciso otimizar o meu budget. E aí, a criatividade foi sendo deixada de lado nessa conversa, na nossa indústria. E essa é uma discussão que a gente vem puxando muito. Acho que o Lara falou isso no início, né? A criatividade é que move a nossa indústria e sempre moveu. E a gente perdeu um pouco essa conversa olhando só para a eficiência. Então, eu acho que a gente tem alguns exemplos que eu posso dar sobre isso na UMAP. Por exemplo, no último Dia das Mães, a gente pegou Boticário, a gente tinha uma campanha muito emocional que discutia aí essas crianças quando vão virando jovens e os intempéries que passam ali com as mães. E a gente, quando viu o material, a gente viu que a gente tinha um material muito potente. A gente voltou para dentro de casa e a gente discutiu
como que a gente vai tratar isso de uma forma criativa, diferente? Como que a gente vai utilizar as plataformas de mensagem, mobile, para a gente distribuir? Como que a gente vai usar da TV conectada para fazer? Era um filme de mais de 3 minutos, gente. É quase uma heresia falar isso hoje, né? Se você chegar para um player digital hoje e falar que eu vou fazer um vídeo de 3 minutos e 40, você fala, vamos matar essa pessoa, ela é louca. Porque agora é isso. Exatamente. Isso é um consumo, no consumo de 3 segundos, onde todo mundo scrolla o tempo inteiro. Vocês estão pensando em pôr um vídeo de 3 minutos e 40 segundos? Sim, na TV conectada, que é um momento de indulgência. Sim, através das plataformas mobile, através de espalhar isso, utilizar a rede de vendas do próprio time de Boticário e utilizar os outros meios como composição da estratégia. Isso é criatividade também. Então, para mim, aqui, a grande sacada, o grande ponto para a gente se diferenciar, para a gente reter a atenção numa época tão pulverizada, é a gente lembrar que fugir do óbvio, que usar a criatividade foi o que sempre moveu a nossa indústria e que a gente não pode perder isso por causa de uma obsessão pela mensuração. Ela vai acontecer, ela deve acontecer, mas ela não pode apagar a criatividade. Já que você falou em TV conectada, eu vou jogar a bola para o Écio. Écio, conta para a gente como a Samsung Ads está se adaptando e tirando o proveito dessa nova realidade aí. Bom, antes de mais nada, bom dia. Obrigado pelo convite, pelo sempre. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com os painelistas. Cara, é difícil, até porque tem muito assunto aqui, né? Tudo que eles falaram aqui antes de mim tudo é muito relevante, né? Então, a fragmentação, uso de dados, a criatividade. O que a gente está vivendo hoje, né, na verdade, está tendo uma mudança muito grande, né? Quando ela fala, hoje tem muito mais veículos, né, para um anunciante se utilizar, impactar. Então, assim, eu diria que a palavra-chave, na verdade, para começar essa navegação nesse mar revolto é a relevância. Então, ponto-chave. Hoje nós temos muitas ferramentas, né? Então, a Rafa estava falando de dados, tal, antes da criatividade, para que se chegue na pessoa certa, né, para que esse impacto seja relevante. Da mesma forma que o Lara falou que a gente não acorda de manhã para ver publicidade, né? Nenhuma empresa, ninguém cria uma empresa para ser anunciante. A gente tem o hábito de falar o anunciante A, o anunciante B, e tal, mas as empresas são criadas com outros propósitos, né? Para se vender refrigerante, sabonete, banco, enfim. E a publicidade é uma ferramenta, está no ferramental que essas empresas usam para chegar no consumidor, né? Para impactar esse consumidor, para convencê-lo, para engajá-lo, para convertê-lo, tal. Então, a gente está vivendo, então, um momento de muita mudança. E o que está precisando ter é ser um freio de arrumação. Até em função disso, a gente até soltou um estudo faz menos de um mês, que chama a Regra dos 30. Então, falando especificamente de TV conectada, com essas mudanças todas de hábitos de consumo, de tempo que as pessoas passam consumindo streaming versus o tempo que se passa consumindo televisão tradicional, o número de pessoas que consomem cada um desses meios, tal, a gente percebeu que precisava de um estudo para tentar orientar os anunciantes. E a gente chegou com um estudo que chama Regra dos 30, porque a gente pegou dados que nós temos, né, de 18 milhões de aparelhos de TV aqui no Brasil, pegou dados do TDI, dados do Ibope Monitor, cruzou todas as informações e chegou nesse número, que é assim, quanto que da verba destinada na televisão, quanto deve ser alocado em TV conectada, para que se tenha a otimização desse investimento, né? Então, que é a base de tudo, Rafa. Eu acho que depois disso vem a criatividade. Então, o primeiro movimento é, olha, vamos realocar, fazer rebalancear os investimentos para ter a cobertura e frequência ótimas. E, a partir dali, a gente pode trabalhar usar os dados para segmentar, usar a criatividade para emocionar, para engajar as pessoas. Então, o estudo, né, resumo, depois, quem quiser pode me procurar, eu tenho o estudo completo, mas o número é esse, olha, na média, para os verticais, 30% da verba destinada à televisão deve ser alocada em TV conectada e o restante em TV tradicional, para ter o aproveitamento ótimo da verba de mídia, né, em função dessa mudança de hábito de consumo.
Alô, se eu puder só complementar o Écio, eu acho que tem um ponto que é legal, gente. Eu não consigo, né? Eu sempre falo um pouco mais, né, gente? Ótimo isso. Eu sou conhecida que eu sempre faço uma réplica. Eu acho que tem um ponto super importante do que o Écio traz, que é a gente precisa estar aberto a mudar os parâmetros que a gente conheceu e que a gente estabeleceu lá atrás. Então, a publicidade ela tem muito de ter uma receita do bolo e que aquilo é o sucesso, e às vezes a gente vai repetindo. Então, é importante a gente estar aberto a conhecer os novos estudos, a testar, a colocar o pé onde vocês nunca colocaram, nos formatos que vocês nunca fizeram, e aceitar, de vez em quando, o erro também. Porque, às vezes, vocês não vão atingir o resultado. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Assim, quando ele fala, cara, nós estamos falando que 30% da verba deveria estar ali, ótimo, você não coloca nada, então começa a colocar. Coloca 10, coloca 15, mas é preciso testar o que tem de novo. Não dá para seguir a mesma receita do passado. Com certeza. Perfeito. Eu fiquei aqui no meio dos dois, ó, gente. Eu vou sair aqui, ó. Não, é que eu acho que tem uma discussão que a gente também sempre faz, né, Rafa? A gente é irmão de painéis. Que eu acho que é interessante também, que eu acho que é uma discussão importante, que é justamente essa divisão tradicional do offline e do online, né? A gente vê aqui o Out of Home, que era tradicionalmente um offline, ou seja, ele nasceu com DNA offline, e hoje não tem, assim, ele está digital como qualquer outra coisa, né? Ou seja, quando você olha uma mídia out of home, o que ela te apresenta é próximo do que você tem num smartphone. Então, também eu acho que tem uma discussão, né, e um olhar que a gente precisa ter de modernização desses conceitos, né, que eu acho que é super importante. A gente está aí a um passo da TV 3.0. A gente vem discutindo isso muito intensamente. Enfim, é claro, a TV conectada, né, ela é um viabilizador desse novo passo da TV 3.0, e a gente brinca que parece que é um futuro muito, muito longe, mas, assim, gente, a gente está falando de 2026. Né? Que os tempos ficaram muito acelerados. Aí depende de como você olha. 2026 pode ser amanhã, ou realmente 2026 ainda falta muito tempo para acontecer. Mas o fato é, assim, as discussões já estão muito aceleradas, a tecnologia já existe. Acho que a TV conectada trouxe muitos aprendizados para players, novos players, plataformas, para questão de dados, para novos formatos. Então, acho que toda essa discussão também, né, sobre o que é digital, o que é online, eu acho que isso vai ser uma discussão muito fervilhante nos próximos meses ou anos. Acho que já está. Né? E a mudança acontece muito rápido. Se olhar para trás, assim, os relógios antigamente eram papel, né? A galera trocava semana a semana. Tem muita gente aqui que com certeza nem sabe o que é isso, né? Mas e hoje, é mais difícil, viu, gente? A turma nova era difícil. Falando do Aldor aqui, era né? muito mais difícil, né? Mas o Aldor já foi tão moderno, como eu disse, estava à frente da TV porque era colorido. E entre o on e o off, né? Eu acho que eles se completam muito, porque hoje, por exemplo, nós no off, que somos um off meio on, né? São híbridos. Somos híbridos, né? A gente tem muito cliente do on anunciando no off. Então, esse complemento, essa oportunidade que o cliente tem hoje, né, de complementar com tudo a sua imagem, né, é o que nós trazemos hoje. Sem dúvida. Vamos para a próxima aqui. Com a fragmentação do consumo de mídia e a proliferação de canais e plataformas, como as empresas podem garantir que suas mensagens comerciais sejam veiculadas em ambientes seguros, o chamado brand safety, uma preocupação crescente, especialmente no ambiente digital? Vamos começar com a Rafa agora, vai. Gente, primeira coisa, quem não estiver olhando para brand safety já faz cara de paisagem, finge que está, porque não tem condição hoje não estar olhando para esse tema. Então, assim, é importante sair daqui e já ir correndo atrás disso para olhar. Você tem diversos players. Eu acho que o mais importante da gente pensar em brand safety existe aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem é. É onde sua marca está. É como que você vai garantir. Você quer que sua marca seja efetivamente vista naquele ambiente, num ambiente duvidoso? Ou você vai correr o risco de efetivamente sua marca estar sendo só vista por robôs? Então, assim, não existe mais discussão sobre isso. A gente precisa entender que toda essa parte de adtech que a gente tem que pagar é necessário.
né? Eu falo muito isso, eu acho que o Wes e a Rê já devem estar até cansados de me ouvir falar isso, que o advento digital ele veio com um pontinho de dor ali que as pessoas associaram à economia de custo. E esqueceram que tem uma necessidade imensa de todo um tech stack que você tem que plugar para você fazer um digital consciente. E quando a gente fala de brand safety, é isso. É garantir que a sua marca está no lugar correto, associado a ambientes corretos e sendo vista realmente, né? E não só com dados fakes aí. E não é só uma URL, uma palavra, né? Você tem que prestar atenção, porque às vezes a palavra tem sentidos diferentes. Então, assim, e depois você acaba entrando no switchability, né, que acaba indo para o contexto. Por exemplo, você não vai direcionar uma campanha, sei lá, de um produto de churrasco para uma pessoa, para um consumidor toda uma vegano, adequação. né? Exatamente. Écio, conta um pouquinho para a gente aí o que você acha disso. Não, a Rafa está coberta de razão. Eu queria discordar um pouco, Rafa, para dar uma Mais pimentada. animado. Não, mas eu concordo, porque isso é fundamental. A gente vê muito... Assim, eu tenho filhos pequenos e assim, eu costumo fazer esse paralelo, sabe, da marca e um filho. Eu quero saber com quem meu filho anda, eu quero saber com quem ele está, onde ele está, que lugares ele está frequentando, né? E com a minha marca é a mesma coisa, né? Quem cuida de uma marca tem que ter essa preocupação. Assim, é fundamental essa preocupação, porque a partir dali isso tem vários desdobramentos, né? Lá na Samsung Ads, isso para a gente também é uma preocupação base. Né? Afortunadamente, a gente tem um ambiente completamente seguro, assim, absolutamente controlado. Então, por exemplo, pegando o Samsung TV Plus, que é o nosso serviço de streaming lá gratuito, nós temos hoje quase 100 canais aqui no Brasil, e é um ambiente absolutamente controlado. A gente sabe exatamente quais canais, assim, as marcas que estão anunciando ali sabem que vão ficar restritas àqueles 100 canais que são do serviço. E a gente é muito criterioso para colocar para um canal ser parceiro nosso, né? Porque também a CTV também não é subordinada a conteúdos colaborativos. Então, assim, né, a maioria é curado por grandes estúdios de streaming. Então, fica mais fácil também, né, com VTR alto, com 100% de viewability. Exatamente. O controle é bem mais fácil para os... A gente tem absolutamente controle de tudo, que, obviamente, ninguém vai censurar o conteúdo dos canais, mas a gente tem um controle prévio de qual vai ser o nosso parceiro ali naquele conteúdo, e nos formatos nativos, aí é a nossa marca, né? Então, aí a gente tem uma preocupação ainda maior, porque qualquer anúncio que vai aparecer lá no hardware, né, na TV conectada, está associando a marca Samsung, e a gente tem uma preocupação muito grande em não associar essa marca a qualquer coisa que não seja legal, não seja lícita, enfim. Então, essa é uma coisa para a gente importantíssima, que a gente tem muita preocupação para a nossa marca, para a marca Samsung e para as marcas dos nossos clientes, os anunciantes que estão com a gente. Na Globo, acredito que não seja diferente, né, Renata? Eu acho que, como o Wes falou, né, assim, o conteúdo fala muito sobre isso, né? E aí, obviamente, assim, a gente tendo ali a nossa produção proprietária em todas as plataformas, isso é certamente uma vantagem competitiva. E aí, assim, pegando um link com o que a Rafa falou, eu acho que esse é um tema que a gente precisa olhar realmente profundamente, né? Porque muitas vezes quando você fica só na camada ali dos dados, e não que os dados não sejam importantes, mas quando você fica ali num dashboard puro e simples, sem se aprofundar de fato onde é que aquilo ali está, às vezes você pode se nublar, né? Porque só uma discussão de ROI, ela também pode ser uma discussão de ROI meio falsa, né? Porque, obviamente, quem está num ambiente não seguro, muitas vezes tem uma produção de conteúdo mais barata, porque não tem a preocupação, né? Assim, hoje em dia, a gente sabe, produzir conteúdo de qualidade é caro, né? Assim, tem um custo de esforço, tem um custo intelectual, tem todo um custo que é necessário para se colocar ali.
Mas aí acho que o retorno também ele é proporcionalmente associado. Então, assim, essa discussão, né, da gente começar a ter, de fato, um olhar para o conteúdo, para a curadoria, para onde você está associado, é fundamental e é, de fato, o que a gente acredita. Teve uma pesquisa do eMarketer, o ano passado, que teve um apontamento que a gente teve 100 bilhões de dólares em anúncios consumidos por fraude. Então, mesmo com investimento em tecnologia, com tanta abordagem sobre o assunto, ainda a gente está permitindo que esses investimentos em mídia se percam dessa forma. Então, a fraude hoje está presente ativamente no nosso mercado e depende de todos nós para manter a evolução do meio digital com uma cobrança constante sobre as boas práticas. Então, isso é super importante, né? Eu acho que a gente tem que ficar cada vez mais fiscalizando, né, em cima disso, muito. Mas eu acho que é aí que entra exatamente o ponto que a gente falou aqui. É importante investir em brand safety, é importante acompanhar, é importante que você tenha granularidade nas análises de vocês. Eu tive um impacto absurdo, um custo mínimo de produção. Moveu algum ponteiro do seu business? Como é que você está conectando esses dados que você tem de mídia, de comunicação, esses KPIs, com o seu business? Como é que você está alocando isso diretamente? Tem algum indício de que isso não está funcionando, né? Quando você... Eu sempre falo isso, eu acho que a gente precisa de granularidade na análise hoje. É uma pulverização, uma fragmentação, é mais difícil e demanda de mais estrutura para que você faça isso. Então, é importante que, toda vez que vocês façam uma campanha, não se iludam por KPIs maravilhosos, aleatórios, soltos. É ótimo se tiver conseguido atingir um baixíssimo custo, um custo de produção irrisório e alcances incríveis. Moveu alguma coisa no negócio de vocês? Como é que vocês conectaram isso? Só números de mídia diz muito pouco para vocês. É onde exatamente o time de marketing, eu falo isso com toda a propriedade, porque eu sentei 25 anos na cadeira de marketing no cliente, é onde ele perde a conversa com o CFO. Porque ele leva números maravilhosos e o CFO devolve, mas o meu business continua igual. Então, esse é o papel de quem está sentado na cadeira de marketing. Esse é o papel da agência, cobrar e puxar o cliente e as marcas de que eles invistam de forma correta. E a gente tem que ter responsabilidade. Por exemplo, eu tenho dentro de casa de ágil, que é um dos clientes. A gente tem que ter responsabilidade sobre... Não pode comunicar em plataformas que entreguem para menos de 18 anos. É um risco, é um risco. A gente sabe que tem plataforma que não consegue controlar. Então, talvez a decisão seja, não deveria estar nessas plataformas. Só que são conversas difíceis que, às vezes, as pessoas não querem ter quando estão nas cadeiras. Mas quem está na cadeira de liderança na indústria de comunicação tem que ter, porque isso é a construção do futuro. E aí, Mauro, o que você me diz? Agora ficou difícil, porque, respeitando tudo que foi dito aqui, que eu concordo, para nós, na rua, esse policy tem que ser feito por nós mesmos. Isso é muito difícil controlar, porque, na rua, você não tem aquele botãozinho para dizer assim, olha, aqui o meu filho não vai olhar, eu vou proibir. Não tenho isso. Então, ali passa todo tipo de gente, né? Então, esse controle tem que ser nosso. A gente tem que ter cabeça para dizer, olha, isso aqui não dá para veicular, né? E a gente está chegando nesse momento, né? Cada vez mais, a organização do nosso meio oferece essa segurança, né, tanto para a agência que nos entrega uma campanha, né, quanto para o cliente que vai veicular ali. Então, eu concordo, mas para nós é mais difícil, né, porque a gente tem que dizer não. Olha, aqui não dá. Né? Abrir mão da receita. Nós abrimos mão da receita, né, dúvida. ou daquele número que talvez chegue lá no cliente. Né? Então, nós já estamos nesse nível. Mas isso é uma decisão nossa também. Todo mundo passa por isso, porque falar não é mais difícil, né? Eu falo muito isso para a equipe de vendas. Eu falo assim, falar sim é fácil, legal daqui. Falar não quero. Isso, assim, traço a linha, né? Desenha ali no chão, falar daqui eu não passo. Então, isso é uma constante, né? Ser ético é muito difícil, né? Se manter na ética é muito difícil. Então, mas eu vejo que esse caminho, né, a publicidade no Brasil, e aí falo de uma evolução até quando os grandes players internacionais chegaram aqui
Isso trouxe um crescimento para nós, né, muito grande. Nós aprendemos muito com isso. Tanto que eu vejo que, cada vez mais, quando tu apresenta o teu produto numa agência, ou mesmo aqui no mercado de Brasília, o cara nem quer ver o painel. Ele tem certeza que o painel existe, que o painel é bom, porque senão não estaria lá. Né? Então, isso mudou. Antes, não, tinha que fazer uma apresentação em PowerPoint, mostrar o painel de lado, de frente, de costas. Não precisa mais isso, porque as pessoas acreditam que ninguém se arrisca mais a colocar aquilo que não presta. Né? Esse cara não vinga. Então, melhorou muito, e eu acho que tudo isso é um somatório, né? De poder dizer não, olha, essa campanha não vai rodar no meu veículo, né? E saber que a agência e o cliente têm certeza que os veículos que estão aqui, né, eles são fidedignos, porque, se não for, não vinga. Perfeito. Vamos lá para a última, que eu quero entregar dentro do tempo, hein? Como cada um de vocês trabalha com dados e insights de consumo, próprios ou terceiros, para ajudar os anunciantes a terem mais informações para alcançar o público nos diferentes estágios de sua jornada de compra? Vamos começar com o Écio. Bom, eu estou feliz em ter respondido essa pergunta primeiro. Olha só, bom, eu estou muito confortável com isso, porque se tem uma coisa que nós temos muito lá dentro de casa na Samsung Ads, são dados, tá? Dados primários. Então, para começo de conversa, a gente está falando de 18 milhões de aparelhos de TV, que, se você multiplicar aí por uma média de 4 pessoas por domicílio, nós estamos falando de quase 80 milhões de pessoas, potenciais consumidores, que a gente consegue entender, então, falando de cada um desses devices, entender tudo que se passa na televisão. Porque a televisão, antes de ser o conteúdo que a gente assiste, consome, a televisão é o hardware, é aquele aparelho que você vai numa loja e compra, né? Ou compra online e te entrega na sua casa. Mas, então, antes de ser o conteúdo, é o hardware. Então, a gente consegue, e como nós somos proprietários do hardware, quer dizer, o proprietário é o consumidor, né, que comprou o aparelho, mas nós somos o fabricante, a gente consegue entender, tem uma série de ferramentas que permite que a gente entenda tudo o que acontece naquele aparelho, desde o conteúdo que é consumido em TV aberta, TV paga. Então, tem uma tecnologia de dados chamada Automatic Content Recognition, ACR. Você consegue entender qual canal está sendo consumido, por quanto tempo, qual programa. Então, esse é o consumo de conteúdo. E os dados do próprio hardware, né? O tamanho da tela, a resolução da tela, se é 8K, se é 4K, se tem o que está conectado naquela televisão através do cabo HDMI, por exemplo, um console de videogame, qual console de videogame, qual jogo é jogado naquela. Então, a gente sabe que conexão de internet chega naquela TV. Então, a gente sabe absolutamente tudo que se passa em cada um dos aparelhos. E, com esses dados, a gente consegue... E aí aproxima muito a televisão do que era a mídia digital, né? Só a mídia digital conseguia fazer essas segmentações. E agora, a segmentação de dados, a mensuração e tal. E agora a gente consegue fazer segmentação de audiência na televisão. Então, entrega a publicidade na televisão, aquela publicidade que emociona, que engaja, né? Que faz chorar, que faz rir e tal. Tela grande, só que com uma série de ferramentas que só tinha até outro dia no digital. Então, essa é a grande magia, quer dizer, não é magia, é tecnologia da TV conectada hoje em dia. Rafa, você. Quando a gente olha essa perspectiva de insights da agência, eu acho que o que a gente tem aprendido nos últimos 2 anos, que é menos sobre brilhantismo, sabe aquela coisa de tive um insight maravilhoso e surgiu aqui uma ideia, e mais sobre rotina, prática. Então, assim, a gente desenvolveu uma rotina de leitura de dados recorrente que trazem insights. Mas é rotina, é diariamente. E, na maior parte das vezes, não vem nenhum insight brilhante, o que pode ser frustrante. Mas, naquele dia que vem um insight brilhante, ele gera um baita de um projeto. A gente tem alguns exemplos. No ano passado, a gente teve o Abrigo Amigo, por exemplo, que veio de um insight de uma das nossas leituras, dessa rotina que a gente tem semanal de sentar com a criação e trazer insights.
Esse ano, a gente teve um outro insight que veio de uma pesquisa que mostrava que a maior parte dos acidentes em estradas eram porque os caminhoneiros não dormiam. E tinha um número lá exato de acima de 60%. A gente criou um programa, uma iniciativa entre Livelo, que é um cliente da casa, e Volkswagen Caminhão, que, quando o caminhoneiro dorme, ele vai acumulando pontos que ele economiza e ele pode trocar esses pontos por revisão do caminhão. Enfim, tudo vem de insight de dados, de uma rotina. Então, para mim, quando a gente fala sobre insight, adotem rotinas de leitura de dados. Não desistam porque 3, 4 vezes não veio nenhum insight. Vai surgir, vai ter uma hora que você vai conseguir pensar. E aí o brilhantismo vai trabalhar ali da criação e das oportunidades. Mas tenham rotina para ter insight, porque essa coisa brilhante que surge do nada, você fica muito dependente de um ou de 2 talentos. E na Media Out of Home, Mauro, como é que fica isso? Voltando para os dados, né? Nós engatinhávamos, há tempos atrás, com a questão de dados. A gente dependia de fornecimento de números da prefeitura, ou, enfim, daquele guarda que fazia lá a checagem de quantos carros passavam. Hoje, felizmente, né, nos foi entregue dispositivos que a gente consegue fidelizar o número de views que teve, o número de pessoas que passaram, o número de pessoas que olharam. E aí a gente está conseguindo entregar hoje campanhas, né, com dados, o que nós não tínhamos antes. Então, a gente consegue andar ao lado, né, das mídias online com dados, porque hoje eu consigo verificar, pegar um painel dentro do aeroporto, por exemplo, eu consigo verificar que tantas pessoas passaram ali, olharam para aquele painel e quase quantas se conectaram, né, com aquela imagem. Então, isso hoje, né, traz para a mídia OH uma fidelidade, né, no que ela realmente está entregando. Então, acho que nós progredimos bastante nesse sentido. Perfeito. Agora, para fechar, você, Renata, que já estamos estourados aqui. Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, se eu tivesse que destacar uma coisa, né, assim, um destaque que a gente tem do ponto de vista de dados é o Global ID. Na verdade, isso é muito raro que uma empresa de TV aberta tenha um identificador de usuário, né? Assim, hoje, quando a gente olha benchmarking no mundo, a gente não encontrou nenhuma outra. Mas, assim, a Globo sempre teve também ali uma área de tecnologia que apoiou muito, que foi a Globo.com. E, no passado, sei lá, em 2000, a gente criou o Global ID, que é, na verdade, um identificador que permite que a gente conheça aquele usuário no ambiente digital. E acho que a beleza disso é justamente a gente conseguir, nesse momento de jornada fragmentada, justamente conhecer o usuário. Então, assim, você ter um identificador único permite que eu saiba que aquele usuário usa o G1 tal hora da manhã, o GE em tal hora, vá ao G-Show, acione o Globoplay. E aí a beleza da TV conectada é que a gente começa a levar isso também para o ambiente de TV aberta, né? Claro que o ambiente de TV aberta, por ser um ambiente offline até então, sempre trabalhou com dados de painel e dados censitários. Agora, quando a gente começa nesse momento de transição, a gente também leva o Global ID para lá e começa a entender, de fato, assim, que aquele usuário que está assistindo aquele programa na TV é o mesmo usuário que depois está no G1 ou que faz qualquer tipo de jornada. E a beleza disso é, tendo um identificador de usuário, a gente consegue também conectar com as redes sociais, porque, desde sempre, a gente loga ou com seu login pessoal ou com redes sociais. E, com isso, a gente consegue, voltar ao início da nossa pergunta, de fato, a gente consegue traquear a jornada daquele usuário e entender, desde o momento que ele acorda até o momento que ele dorme, dentro do consumo de conteúdos Globo, como é que ele está, né? Assim, em que plataforma ele está e qual é o tipo de consumo que ele tem. Então, eu acho que, assim, quando a gente começa a confundir tudo, a digitalização, o online e o offline, eu acho que, do ponto de vista de dados, é onde a gente realmente consegue conhecer o usuário de ponta a ponta e entregar para o anunciante qual seria a melhor jornada de acordo com o desafio que ele tem. Perfeito. Obrigado, pessoal. A gente termina por aqui. Bom, obrigado.